Cara, olha só o tamanho da arrogância, o tamanho da prepotência dos americanos é uma coisa assim que não tem tamanho, né? É uma coisa do tamanho da galáxia, né? Agora, o secretário do Donald Trump veio dizer que o Brasil tem que ser consertado, né? Olha só, o Brasil, pior é que ele tem razão, né? Não vai ficar chateado comigo não, mas eu vou dizer para você, o Brasil tem realmente um monte de coisa aqui para ser consertada, mas não para servir aos Estados Unidos, tá? Eu até fiz uma relaçãozinha aqui de 8 coisas que precisam ser consertadas aqui no Brasil, que estão com defeitos, né? Se eu tiver esquecido alguma, você, por favor, fala aí nos comentários qual foi o defeito do Brasil que eu esqueci de mencionar. O primeiro deles é o orçamento, né? Esses 5 trilhões que o Brasil recebe todo ano de impostos, né? Cara, isso tem que ser consertado. Metade desses impostos vai para a mão dos banqueiros, são 2 trilhões e meio que vão para a mão dos banqueiros todo ano. A gente trabalha, pagamos os impostos, no final do ano tem lá 5 trilhões e esses 5 trilhões vai para a mão dos banqueiros. Olha, a nossa Constituição, ela determina que seja feita uma auditoria no Banco Central da dívida pública. E essa auditoria nunca foi feita desde a época que a Constituição foi promulgada, em 1988. Então, isso daí, você já imaginou se conserta isso? 2 trilhões e meio vão voltar para a administração pública, vão poder voltar a ser gastos com o povo brasileiro, né? Não encher o bolso dos banqueiros. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que precisa ser consertada no Brasil é a reforma agrária. O Brasil precisa produzir alimentos para os brasileiros, né? A gente está produzindo alimento para os gringos, tá? A gente tem que fazer igual lá na Índia. A Índia, por exemplo, o trigo e o arroz não pode ser exportado. Primeiro tem que ser abastecido no mercado interno. Se faltar, se sobrar, aí sim exporta-se, né? Então, a segurança alimentar, ela tem que ser dos brasileiros em primeiro lugar. Depois a gente se preocupa com a segurança alimentar do restante do planeta. Mas aqui no Brasil não. Eles destruíram os armazéns da Conab, né? O governo tinha aqui, o presidente Lula levou 10 anos construindo os armazéns da Conab, que seguravam lá os alimentos. Na medida que os alimentos aumentavam, eles soltavam os alimentos baixavam de preço. E o Bolsonaro foi lá e destruiu os armazéns da Conab, né? Tinha até supermercado da Conab, vendia alimento baratinho, né? Então, isso aí é uma coisa que precisa ser consertada. A segurança alimentar tem que ser, em primeiro lugar, dos brasileiros, tá? A terceira coisa que precisa ser consertada no Brasil é que o Brasil precisa parar de vender matéria-prima, tá? E passar a vender prioritariamente produtos industrializados. Ou seja, nós precisamos reindustrializar o Brasil, entendeu? A gente fica aí comprando telefone, máquinas, equipamentos, tudo vem de fora. Então a gente tem que passar o quê? A usar a nossa matéria-prima que a gente tem aqui em abundância e começar a construir as coisas aqui dentro, né? Parar de gastar os dólares, porque a gente acaba tendo que comprar em dólares. Então os dólares vão embora e a gente fica importando produto. Então a gente tem que fazer o quê? Passar a construir para vender, isso vai gerar emprego. Enfim, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Isso é um defeito que precisa ser consertado, né? O quarto defeito é a redução da desigualdade, tá? Olha, se a gente conseguir reduzir a desigualdade, o Brasil inteiro vai prosperar, vai consumir mais indústria, mais emprego. Olha, vai melhorar a situação até para os ricos. Vou te explicar por quê. Agora, como que reduz a desigualdade? É com justiça tributária. Não existe outra melhor maneira
de reduzir a desigualdade se não ser com a justiça tributária. A gente tem que parar de taxar o consumo e voltar a taxar a renda dos brasileiros, tá? Principalmente dos super ricos. Olha, por que os super ricos tem que pagar 2%? Ou então agora com essa reforma de amanhã, da quarta-feira, vão passar a pagar 10%. E os pobres e a classe média tem que pagar 27%. Isso aí não tem nada que justifica, entendeu? Então, a redução da desigualdade passa pela igualdade, pela justiça tributária. Todo mundo é igual perante a lei. O rico não pode ser superior ao restante dos brasileiros. Ele tem que pagar a mesma coisa. Não é 10% igual agora vai acontecer aí, não, né? Tem que ser 27%. A classe média não vai pagar 27%? Então vamos pagar 27% também, todo mundo. A outra coisa que o Brasil tem que consertar o Estado tem que dominar a educação do Brasil, tá? Nada de privatizações. Olha, a educação é o que vai promover o progresso do Brasil. Então, se o Brasil multiplicar o número de escolas públicas, ao invés de ficar privatizando, por que eu falo isso? Porque se você põe na mão do Estado, o ensino vai melhorar, nós temos que triplicar o salário dos professores, triplicar o número de escolas, né? Se você bota na mão privada, né, o que acontece? Eles reduzem o salário dos professores, reduzem as matérias, né, e aumentam o lucro, né? É isso que eles querem. E aí, com isso, aumenta a burrice do brasileiro, né? Fica fácil você escravizar os brasileiros, fica fácil de você dominar e manipular a massa popular. Então, é por isso que o Brasil tem que consertar a educação no Brasil, tá? Se consertar a educação, aí nós vamos para a sexta coisa que precisa ser consertada, automaticamente já conserta junto. O que é? A classe trabalhadora. Ô classe trabalhadora, aonde vocês estão? Cadê os sindicatos? Cadê os movimentos sindicais? Cadê os movimentos estudantis? Né? Vocês estão apáticos, vocês estão conformados. A classe trabalhadora está adormecida, a classe trabalhadora está anestesiada, está com defeito. Então, a classe trabalhadora tem que acordar, né? Tem que voltar a ser o que era antes, reivindicadora, lutadora, né? Luta pela igualdade, distribuição de renda, divisão de lucros dentro das empresas. Olha, a classe trabalhadora precisa acordar, vocês têm que parar de ser conformados, entendeu? Então, e a sétima coisa que o Brasil precisa acordar? O Brasil precisa aprender com a direita, olha só, o Brasil precisa aprender com a direita a como dominar tudo, né? Porque a direita está dominando tudo. A direita está dominando as prefeituras, a direita está dominando as redes sociais, a direita já dominou o Congresso com os deputados, agora já está querendo dominar o Senado, olha, já está dominando até as igrejas. Cara, daqui a pouco a direita vai dominar até o PCC, né? O PCC vai ter que pedir benção para a direita para saber se pode ou se não pode cometer os crimes que eles cometem. Cara, a esquerda está muito apática, a esquerda precisa acordar também, tá? A gente tem aqui 134 deputados de esquerda lá no Congresso sendo sufocados pela direita, são 370 deputados de direita. Então a esquerda tem que acordar com a mídia, tem que acordar, olha, tem que aprender muito, né? E aprender com a direita, porque a direita é expert, eles estão aí, ó, se enraizando para todo lado, então a gente tem que aprender com eles. E a última coisa que o Brasil precisa consertar é a classe dominante. A classe dominante do Brasil, a classe dominante que eu digo são os donos da produção, né?
os donos do agronegócio, das indústrias, os banqueiros, né? Então, esse pessoal, eles têm que entregar o Estado